dei a estudos espíritas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí, tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Ai, ai. 3, é difícil, né, manter uma conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Vamos lá. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial. Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes. Nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava a expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e, vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada. Espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas. Aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu-lhe humilde. Doutor, não estou espreitando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados. Vermes que perturbam, devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando o precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou,
fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer. Tendo se aproximado do assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se o cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, de que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família. Portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou o brejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. Ah, então, veja bem, temos aqui, né, numa conversa, ligando especificamente o Dimas, morto, né, quando vivo, numa situação de extrema dificuldade, né, porque o, é um caso terrível, né, que ele presenciou. É, contado por uma pessoa para quem o Dimas devia dinheiro, né, e estava ali se gabando de conhecer pessoas que poderiam contar todo esse caso, né, do Dimas. Então, a gente nota, né, que ao invés de estar se pensando, vibrando em amor e carinho pela pessoa, você vai contando fatos difíceis da vida da pessoa, né? O que muitas e muitas vezes todo o pensamento de curiosidade, tudo aquilo que estava acontecendo ali, com certeza ia agitar, porque as vibrações iam chegar no Dimas, espírito agora, né? Mas as rememorações da vida dele iam chegar nele. E ele estava tendo pesadelos, né? Então, olha que situação difícil, né? Vamos em frente, então? O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou, apagando o cigarro.
Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Neste momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado, acercando-se do leviano comentador. Ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu-o e gritou: Sou eu o assassino. Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergara o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntário estremeção que arrancou o abafado riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda. Tem compaixão. Deves saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Então, vejam que o, o companheiro, né, o espírito protetor do Dimas, tinha falado para o André, muitas vezes você acaba atraindo para o velório, né, para o recinto em que eles estão, espíritos de diversos, de todas as classes, né, vamos dizer assim, né? E o outro lá realmente chamou esse espírito. E o que é interessante é que ele via a superioridade moral, né? O homicida viu a superioridade moral do Dimas, não é? E, portanto, se ajoelha e pede o amparo, pede que o ajude, porque ele não está bem no plano espiritual, né? Vamos lá. Ao lado do infeliz em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Olha que interessante. A autoridade moral do Fabriciano era tal que botou para fora os espíritos que não podiam estar ali, né? Ele tinha autoridade moral suficiente para a retirada desses espíritos. E a outra coisa, né? A extremação do coronel, né? A, a vibração do homicida, né? Realmente atingiu o coronel, abalando-o fisicamente, né? É uma coisa interessante, né? Fisicamente. Então vamos ver o que Fabriciano falou para o André. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva,
descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Viu só? Daí, quando a gente fala, né? E quantas vezes, nas reuniões mediúnicas, os amigos espirituais vêm e falam assim: olha, não deixem de fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Cultivem a oração diária, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, essa explicação do Fabriciano, quando a gente vê no livro Missionários da Luz, né, a importância da oração, né, no dia a dia da família, em especial lá aquela senhora que era casada com um rapaz que bebia e era ligado às zonas de prostituição, ela defendia o lar. No lar dela ninguém conseguia entrar. O que é isso? É a oração, é o cultivo da oração, da defesa espiritual do lar. É importante a gente perceber. E quando a gente faz isso, e na época daqui, o Dimas estava sendo velado, né, na sala lá da casa. Hoje a gente faz velório, no, geralmente no velório municipal, né, no velório municipal. Mas você tem uma sala, e é importante fazer a defesa espiritual da sala. Mesmo sendo um local público, fazer a defesa espiritual da sala, antes de abrir o velório. E manter, durante o velório, esta vigilância. Ter companheiros, familiares, protegendo o ambiente. Vamos em frente. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano, solícito, ao recordar do fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Viu? Através do cordão que o ligava ao corpo físico. Né? As vibrações atingiam o cordão que o ligavam em espírito ao seu corpo físico e o atingia diretamente. Essas vibrações o atingiam diretamente, causando-lhe pesadelos. Vamos lá? Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou-se em aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais,
atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Viu só como é importante essas informações para nós olharmos com outros olhos o que é o velório, né? As relações de todos com o morto, o quanto que os comentários, os pensamentos emitidos, tudo, fazem diferença. Ao invés de serem pensamentos salutares, você ficar rememorando coisas ruins da pessoa, você vai mexer com o seu espírito, né? Muito bem. Eu acho que ainda dá para ir mais um pouco. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se, muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço materno, menos aflito. Viu só? Viu só o quanto que há interferência entre os que estão no velório e o morto? Que ligação? E óbvio, era a esposa querida, né, que também o amava muito. Então, ela teve, ele teve energias suficientes para se desvencilhar, né, e acordou lívido e semilouco, né, indo lá na direção do velório. Ah, desculpa, onde estava o corpo, né? Muito bem. Vamos parar por aqui ou está acabando? Está acabando, mas tem acho que uns 3 parágrafos. Tá bom, então vamos mais um pouco. Lisete? Deixei o microfone desligado. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: Espero, André,
que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. E assim acabou. Muito que bem. Algum comentário? Esse finalzinho é importante para todos nós. Tenhamos tranquilidade. Se o emocional fala mais alto, fica sentadinho, vibrando, orando, pedindo amparo. Não fica do lado do morto. Deixai que os mortos cuidem dos mortos. Cuidem dos mortos. Né? Vamos fazer a prece final? Alguém quer fazer? Bom, como eu faltei na semana passada, e eu já não falei quase nada hoje, eu vou fazer a prece também final, tá bom? Então vamos agradecer a equipe espiritual pelo carinho, pela assistência, todo o amparo que nos deu ao longo do nosso estudo. Pedimos, Senhor Jesus, que os benfeitores espirituais possam dar continuidade a este amparo para o Antônio, na continuidade do estudo, que ele possa ser o portador da mensagem dos bons espíritos, interpretando e auxiliando a todos no estudo. Deixamos a nossa prece de encerramento do estudo das 19 horas e de abertura do estudo das 20 horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores.